Esse que você está vendo aí na foto é Eugênio Shipkevich, um médico que para todos se demonstrava um bom homem. Porém, aproveitava sua profissão para ficar sozinho perto de garotos menores de idade. E não só molestá-los, mas também arrumar um jeito de gravar em fitas VHS. Foram essas mesmas fitas que mais tarde foram usadas para responsabilizar o pediatra por ter sido o autor de um dos maiores crimes de pedofilia da história do Brasil. Nasceu no ano de 1954, na República Socialista Soviética da Ucrânia, que na época pertencia à União Soviética. Seus pais ucranianos eram contrários ao regime soviético, fugiram do país e vieram para o Brasil. Eugênio, ainda criança, foi naturalizado. Eugênio Shipkevich se formou no ano de 1978 na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Um renomado médico da capital paulista, mencionado no ranking dos 2.000 cientistas mais importantes do século XX. Foi ele que introduziu no Brasil a especialidade ebiatria, que é o tratamento dos adolescentes e os seus problemas. Ele usava da sua profissão para abusar sexualmente de crianças, do sexo masculino. Os pais, por ele ser um médico renomado, acreditavam que estavam levando seus filhos para as mãos de uma pessoa boa e de uma pessoa, acima de tudo, profissional. Além de abusar dessas crianças, o Eugênio tinha um avançado equipamento de filmagem, galera. E ele utilizava disso para gravar tudo. Só que em um dado momento, ele resolve que é hora de descartar todas aquelas fitas que ele fez ao decorrer de muito tempo. Só que ele acabou descartando em um lixo comum. O que ele não imaginava é que um técnico de telefônica, ao ver aquele saco gigante, resolveu olhar o que tinha lá dentro e se deparou com várias fitas. Então ele pensou, nossa, vou levar para casa para reaproveitar. Então ele pega, leva para sua casa. Chegando lá, ele resolve assistir o conteúdo das fitas VHS antes de excluir tudo e reaproveitar ali o equipamento. Ao assistir, ele se depara com um conteúdo extremamente pesado de pedofilia. Então ele pega essas fitas, entrega a uma emissora de TV e o resto leva à polícia. Em cima de uma investigação, os policiais chegam no renomado médico Eugênio Shipkevich. Os policiais descobrem que ele sedava os seus pacientes. Logo após disso, ele fazia carícias, beijava, mexia nos órgãos genitais das crianças e muitas vezes até ocorria o ato da penetração. O Eugênio, ele tinha o seu jeito próprio de agir. Ele não chegava e escolhia uma criança a esmo. Não, ele analisava bem aquela pobre criança, analisava a família dela para ver se tinham chances dele ser denunciado ou descoberto. No momento que a criança escolhida estava dentro do seu consultório a sós com ele, ele aplicava a injeção de dormonite. É um tipo de sedativo, que serve para realizar alguns exames, Inclusive, especialistas ali na época, médicos especialistas se manifestaram, quando o caso veio à tona, dizendo que não era preciso ser usado esse tipo de sedativo nos exames que ele realizava nas crianças. Bom, mas após ele aplicar essa dose nelas, ele abusava sexualmente das crianças. Elas estavam totalmente sozinhas e sem defesa nenhuma, afinal estavam dopadas. Bom, então ele realizava os seus atos ali com elas, e depois ele simplesmente levava ela de volta para os pais e sem problemas nenhum. Só que tinha um porém, algumas crianças, elas se lembravam daquelas cenas. Elas chegavam nas mães e falavam, mãe, eu me lembro o médico passou a barba em mim, ele me pegou no colo, sabe? Passou a mão em mim. As mães iam questionar o Eugênio e ele dizia que não, que isso daí era tudo efeitos colaterais do sedativo dormonite. Então vemos, galera, que ele já tinha tudo planejado. Ele até sabia as desculpas que daria aos pais das pobres crianças,
que de certo ele não aplicava uma dose tão alta do sedativo, então algumas crianças talvez pudessem perceber, afinal não estavam totalmente dopadas, né? Imagina o trauma, galera, imagina o trauma que esse cara trouxe para a vida desses garotinhos, marcou a vida deles para sempre, sabe? Totalmente cruel, desumano, um monstro. Os pais que iam acompanhar os seus filhos ficavam do lado de fora, na sala de espera, e esse exame demorava de 1 hora ou mais. Inclusive existem relatos que diz que quando alguém ligava para marcar o exame com esse tal Eugênio, com esse tal médico, a própria atendente ali, né, a própria secretária, dizia que o exame era muito demorado. O Eugênio já disse várias vezes que tudo que foi filmado não passava de procedimentos normais e que foi erroneamente interpretado pela imprensa. Porém, né, galera, o conteúdo das fitas não mente. Em um dado momento, Chipkevich percebe que aquelas fitas eram todas provas contra ele. Então, ele resolve pegar todas as fitas e colocar em um saco preto e jogar em uma caçamba, no bairro Jardins, localizado na zona sul de São Paulo. O que ele mesmo não esperava, galera, é que aquilo tudo serviria como prova dos seus próprios crimes. Um técnico de telefônica, ele encontra e resolve levar para casa, né, a fim de reaproveitar, gravar as suas coisas, né. Ao se deparar com o conteúdo de pedofilia que lá tinha, ele leva algumas a uma emissora de TV que exibe algumas partes dos abusos a fim de localizar aquele pedófilo. Por ele ser um médico renomado ali na região, ele foi rapidamente identificado, galera. E já no dia seguinte, a sua prisão preventiva já tinha sido solicitada. Para vocês terem uma ideia, galera, tinham 15 horas de gravações naquelas fitas. 15 horas de abuso. Eugênio Chipkevich é condenado em primeira instância a 129 anos de prisão. A defesa recorre e no ano de 2004 a sua pena é diminuída para 114 anos de reclusão. Mas lembrando, galera, que a nossa legislação penal não permite que uma pessoa fique mais de 30 anos na cadeia, né? Então sabemos que o Chipkevich, mesmo com um grau, né, do seu crime, né, com um grau de crueldade, perversidade, ele não permanecerá por mais de 30 anos na prisão, né? Na verdade, cá entre nós aqui, né, possivelmente ele nem vai ficar os 30 anos, né? Como temos vários exemplos aí de criminosos que cometem crimes bárbaros e não ficam nem 1/3 de sua pena dentro da prisão. Galera, esse daí foi o caso de Eugênio Chipkevich, para vocês verem, galera, um cara que era um médico renomado, formado pela USP, sabe, que tinha a confiança de todos, com seu nome no ranking dos 2.000 cientistas mais importantes do século XX, cometeu um crime tão brutal e tão bárbaro, acabou marcando para sempre a vida dessas pobres crianças, desses pobres garotos, que muitos até hoje têm acompanhamento médico aí para conseguir seguir a sua vida normalmente, né? Bom, mas, né, é muito triste, né, mas vemos aí com essa série conseguimos enxergar como a maldade humana existe, né, como as pessoas são cruéis. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que você achou desse caso? Qual o tipo de condenação que você acha que Eugênio Chipkevich deveria cumprir, deveria receber? Você acha que era justo ele passar o resto da vida na prisão? Comenta muito aí e me diz o que você achou. Beleza, galera? Caso você queira uma caneca linda como essa daqui, para você ter a sua é muito fácil. Basta estar acessando um link que estará na descrição do vídeo. Além desse link, tem vários outros também. Beleza, galera? Não esqueçam de estar deixando o seu like, de estar se inscrevendo no canal e também acionando o sininho de notificações. E mais uma coisa, compartilhem esse vídeo no Facebook para ajudar o canal Sombras na Escuridão.
Beleza, galera? Então eu encontro vocês num outro vídeo de crimes, num outro vídeo de mistérios, ou em qualquer outro vídeo do canal, beleza? Falou e muito obrigado por ter me assistido até agora.